Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje iniciamos uma série sobre os grandes juristas brasileiros, aqueles juristas que marcaram a sua passagem pela excelência, pela, pelo impacto histórico que causaram na área do direito. E o nosso jurista de hoje, para abrir essa série, será o Rui Barbosa, muito famoso no início do século XX, trouxe aí no final do século XIX, início do século XX, trouxe grandes impactos aí para a história brasileira, um jurista que tem muito a nos ensinar aí e que foi fundamental para a história que temos hoje do direito. Bom, inicialmente vamos falar aí da infância dele, da família dele, a sua formação, para tratarmos após dos seus feitos. Rui Barbosa nasceu em 1849 e veio a óbito em 1923 e nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 5 de novembro de 1849. Filho de João José Barbosa de Oliveira, médico, deputado provincial e diretor de instrução pública da Bahia, e de Maria Adélia Barbosa de Oliveira. Aos 5 anos, Rui Barbosa já foi para a escola e em poucos dias já sabia ler e conjugar verbos regulares. Em casa, recebia aulas de piano e oratória. Era uma criança triste e sobrecarregada de estudos. Era obrigado pelo pai a ler clássicos portugueses e com 10 anos já recitava Camões. Em 1861, ingressou no ginásio baiano e em 1864 terminou o curso em primeiro lugar, recebendo medalha de ouro e pronunciando seu primeiro discurso em público. Terminando o curso de Humanidades, preparava-se para estudar Direito, com apenas 15 anos de idade. Passou então o ano de 1864 estudando alemão, lendo juristas e obras médicas de seu pai. Nessa época, escrevia versos tristes e melancólicos. Então você já tem aí a formação inicial do Rui Barbosa e veja que ele foi uma pessoa, para a época que viveu, imersa em cultura, dentro de tudo aquilo que poderia usufruir para os padrões da época. Em 1866, matriculou-se na Faculdade de Direito da cidade do Recife. Participou da Associação Acadêmica Abolicionista e entrou em conflito com o professor e foi obrigado a terminar o curso em São Paulo. Ainda estudante em São Paulo, estreou na Tribuna Popular defendendo um escravo contra seu senhor, em 1869, 2 anos antes da Lei Rio Branco. Voltando à Bahia depois de formado, isso em 1870, começou a advogar e estreou no júri, como registrado na palestra proferida em 1897 no Teatro Politeama Baiano, durante a primeira conferência do Partido Republicano Conservador. Teria dito: minha estreia na tribuna forense foi, aqui, na Bahia, a desafronta na honra de uma inocente filha do povo contra a lascívia opulenta de um mandão. Então percebe-se que os primeiros anos aí do Rui Barbosa foram voltados para a causa abolicionista, foram voltados a defender pessoas injustiçadas. Em 1869, proferiu discurso em praça pública, homenageando soldados que haviam retornado da Guerra do Paraguai. Em seu discurso, conclamou o exército para que também se engajasse na causa abolicionista. Neste mesmo ano, realizaria uma conferência chamada O Elemento Servil, onde defendeu a ilegalidade da escravatura com embasamento jurídico na Lei Feijó, de 1831, que extinguiu o tráfico de escravos. Anteriormente, já havia publicado no Radical Paulistano, periódico que fundou juntamente com Luiz Gama, o seu primeiro manifesto abolicionista, tendo se formado em Direito, graduado em 1870. Então percebe que a atuação do Rui Barbosa foi sempre muito próxima ao movimento abolicionista, que era a grande questão daquela época. Então naquela época a gente tinha um outro cenário, né? Tínhamos um cenário ainda de império, fim do império e o início da República Velha,
e o Rui Barbosa se destacando nessa época como um protagonista do movimento abolicionista, apoiando esse movimento e ao mesmo tempo atuando a favor dessas pessoas. E por quais motivos então ele é considerado um grande jurista? Ele é tão mencionado na história do direito. Bom, ele foi membro do Partido Liberal e organizava comícios nos teatros e praças defendendo as eleições diretas, a liberdade religiosa e o regime federativo. Isso no início do século XX. Pense só, numa época em que estávamos ainda engatinhando com relação à República, estávamos saindo do fim do Império e se falava a respeito de liberdade religiosa, de regime federativo. Foi um pioneiro nesse sentido. Em 1877, com o partido em alta, ingressou na Câmara Baiana e no ano seguinte, 1878, no Parlamento do Império. Empenhou-se pela reforma eleitoral, pela reforma do ensino e pela libertação dos escravos sexagenários. Então, novamente, engajado nesse sentido. E em 15 de novembro de 1889, redigiu o primeiro decreto do governo provisório e foi nomeado ministro da Fazenda do governo de Deodoro da Fonseca. Então, este é o ponto em que o jurista também se torna um membro do governo de Deodoro da Fonseca e definitivamente marcando seu nome na história. Dois fatos aí marcaram a passagem de Rui Barbosa pelo governo de Deodoro da Fonseca. A primeira delas, a Constituição de 1891, que foi praticamente de sua autoria. Veja bem, o conhecimento de um indivíduo para produzir uma Constituição naquele momento. Não haviam precedentes suficientes, mas ainda assim a Constituição foi feita. Então podemos dizer que Rui Barbosa é, de certa forma, um ancestral jurídico de conhecimento constitucional. É uma referência, um pioneiro nesse sentido no Brasil. Mas ele não teve só grandes feitos positivos, também se envolveu em crises, como o encilhamento. Tá? Foi responsável por uma violenta inflação no país naquela época e com isso ele deixou o governo pouco depois. Em 1893, assumiu a direção do Jornal do Brasil, onde combatia o governo de Floriano Peixoto. Em 1895, foi eleito para o Senado e em setembro eclodiu a chamada Revolta Armada. Mesmo sem ligação com este movimento, foi acusado de apoiá-lo e obrigado a exilar-se na Inglaterra. Em 1895, ele volta desse exílio e luta pela anistia dos punidos por Floriano Peixoto. Então, se percebe que ele, de muitas formas, se envolvia de forma voluntária na situação abolicionista, mas em outros momentos ele foi arrastado para uma situação aí de conflito armado, de que ele não tinha nada a ver com essa situação. Ainda falando dos motivos que o levaram a ser um grande jurista. Em 1907, durante o governo Afonso Pena, ele alcançou o status de celebridade mundial ao representar o Brasil na Conferência de Haia, que reuniu grandes personalidades da diplomacia mundial. O tema dessa conferência, era a criação da chamada Corte Permanente de Justiça. E com seus discursos longos e atacando a classificação dos países pela sua força militar, Rui Barbosa conquistou o respeito das nações. Ao voltar ao Brasil, era conhecido como a Águia de Haia, dado a sua capacidade de discurso. Recebeu naquela oportunidade do presidente da República uma medalha de ouro. Ele ainda se candidatou à presidência da República em 1909, mas quem foi eleito foi o Marechal Hermes da Fonseca. 10 anos depois, em 1919, ele surgiu como um nome forte para ser indicado para o Partido Republicano, mas se recusou a comparecer à convenção eleitoral e ainda assim recebeu 42 votos. Epitácio Pessoa, paraibano apoiado pelo governo de São Paulo e Minas, acabou sendo eleito pelo partido com 139 votos. Mesmo derrotado,
Rui Barbosa era respeitado nacionalmente. Foi convidado para chefiar a delegação do Brasil na Liga das Nações, que antecedeu a ONU, mas recusou o convite. Além de tudo, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente, de 1908 a 1919. Em 10 de março de 1921, em ofício ao Senado, mostrando sua descrença na velha república sobre os princípios de lealdade que o consagrou durante a vida pública, renuncia ao cargo de senador, por se sentir um corpo estranho dentro deste contexto. Rui Barbosa, então, falece em 1º de março de 1923, em decorrência de uma pneumonia. Hoje seus restos mortais estão sepultados em Salvador, na Bahia, na galeria subterrânea do Palácio da Justiça, conhecido como Fórum Rui Barbosa. Produziu algumas obras, são muitas, aqui eu listei algumas, como a Oração aos Moços, Migalhas de Rui Barbosa, A Imprensa e o Dever da Verdade, Rui Barbosa e a Constituição, O Dever do Advogado, A Questão Social e Política no Brasil. São algumas das obras que eu destaco aí para você, se tiver interesse, procurar, ler, são belíssimas obras. E para encerrar, trago aqui uma frase do Rui Barbosa, que tem cabimento em qualquer época e momento, que diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Uma reflexão, uma provocação dura, mas realista, contra a corrupção, de que a corrupção endêmica, sistêmica, ela causa essa sensação naqueles que padecem de seu mal. Que essa reflexão sirva para que jamais desanimemos, para que combatemos a partir de então a corrupção e procuremos aí um caminho maior. Esse grande jurista deixou para nós um legado muito grande. Esse vídeo aqui é tão somente uma fração de toda a história dele, um compilado bem pequenininho, mas Rui Barbosa nos traz um raciocínio muito importante e uma noção de liberdade e de justiça que começa na sua carreira desde o abolicionismo e termina com a sua decepção nos últimos anos com a República, que ele ajudou de certa forma a construir com a Constituição, enfim, e participando como ministro da Fazenda. Mas ainda assim, seu legado não é apagado, muito pelo contrário, é uma referência para que entendamos o Brasil daquela época, o direito daquela época e a liberdade tão cara ao direito que deve ser conservada. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dessa série. Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.